Fala galera, beleza? Galera, fazendo um videozinho aqui. Dessa vez pra falar sobre uma matéria que eu vi há uns tempos atrás aí. E essa matéria falava sobre os impactos que os veículos elétricos vão causar na nossa sociedade, né? E eu achei um tema bastante interessante para falar com vocês, porque alguns países aí já determinaram que vão parar a produção de veículos a combustão. No caso do Reino Unido, que até 2025 querem parar de produzir veículos a combustão. No Brasil tem se falado aí em 2030, acho que não está muito acertado isso daí ainda. Então é algo que vai acontecer, galera. Vai se parar de fabricar veículos a combustão. A gente sabe que por mais que os veículos a combustão tenham evoluído, a eficiência deles é muito menor do que veículos elétricos. Esse caminhão jogando água aqui é uma maravilha. E além de tudo, são extremamente poluentes, né? Apesar de terem reduzido bastante, como a frota de veículos a combustão é gigantesca, existe um impacto ambiental, né? Mesmo que tenha se reduzido bastante ao longo do tempo. E aí essa matéria fala sobre alguns impactos, né? O primeiro impacto, galera, que eu vejo é em relação às montadoras. Empresas, por exemplo, como a Tesla, são empresas que surgiram já fabricando veículos elétricos, né? Carro elétrico no caso. Só que as outras montadoras não. As outras montadoras surgiram e existem fabricando veículos a combustão. Então o primeiro impacto vai ser nas montadoras. Por quê? Eles vão ter que adaptar toda a sua produção para veículos elétricos. Lógico que boa parte dos veículos elétricos são parecidos com veículos a combustão. Mas, por exemplo, o chassi não é. Um veículo elétrico, as baterias vão no chassi. Então, já tem que ter uma mudança estrutural no carro para comportar as baterias e tal. Então, tem que se desenvolver motores. Tem que se desenvolver baterias. Então, quer dizer, tem que se adaptar totalmente à produção desses veículos, né? A linha de produção desses veículos elétricos a combustão tem que ser convertida para uma linha de produção de veículos elétricos. Então esse é o primeiro ponto. Com essa, digamos, conversão, alguns setores das montadoras simplesmente irão desaparecer. Porque tem peças que simplesmente não existem num carro elétrico e que existem no carro a combustão. Então, a princípio, você vai ter uma mudança de certos funcionários para outros setores, só que com o tempo a tendência é existir demissão, porque um veículo elétrico tem muito menos peças do que um veículo a combustão. Então a tendência é ter demissões nas fábricas. Da mesma forma como nas montadoras a tendência é ter demissões, nas fábricas fornecedoras de peças também
tem essa tendência. Porque a princípio vai ter uma redução da produção, porque as fábricas que hoje fabricam peças para os veículos a combustão, hoje fabricam para fornecer para as montadoras e fabricam para peça de reposição, certo? Fornecem para os veículos zero quilômetro e fornecem para reposição. Só que se parando a produção dos veículos a combustão, automaticamente só vai existir ainda o fornecimento de peças para reposição, porque para os veículos zero quilômetro não vão fornecer mais, quer dizer, algumas peças, né? Mas como os veículos elétricos têm muito menos peças, então a redução vai ser bem drástica, né? Só vai prevalecer o fornecimento de peças que são comuns tanto no elétrico quanto na combustão, como amortecedor, roda, pneu, peças de carroceria, né, retrovisor, tal, sistemas de direção, essas coisas. Então também vai ter uma redução nessa produção aí. E num segundo momento, o que vai acontecer? Vai diminuir também, à medida que a frota de veículos elétricos vai substituindo a frota de veículos a combustão, vai diminuir também o fornecimento de peças de reposição. Consequentemente, também irá ter demissões no setor de produção de peças de veículos a combustão. Vocês compreendem isso? Isso também vai impactar no comércio. Por quê? A princípio, os revendedores, né, de peças não vão sentir esse impacto, porque vai continuar sendo disponibilizado peças de reposição. Mas à medida que a frota dos veículos elétricos forem aumentando e substituindo os veículos a combustão, o que vai acontecer? Como o veículo elétrico tem muito menos peças, vai ter muito menos peças para se vender. Consequentemente, também vai ter redução de emprego para os revendedores. Então, quer dizer, você vai ter, a princípio, redução de emprego para as montadoras, para os fornecedores e para os revendedores de peças. Isso é só uma parte do impacto. Tem um impacto também que vai ter que se desenvolver, se produzir, né, mais baterias, muito mais baterias do que são feitas hoje. Então vai ter que aumentar a mineração, aumentar a produção de baterias, e isso por um lado vai gerar emprego, com certeza. Só que a gente não sabe se vamos ter matéria-prima suficiente para extrair, para produzir tantas baterias assim. Então, até procurando desenvolver outros tipos de baterias, né, que sejam mais leves, que consigam armazenar uma maior quantidade de carga e que sejam mais baratas, né? Porque é um grande desafio conseguir produzir tantas baterias assim para se trocar uma frota mundial de veículos a combustão, né? Também tem a questão da reciclagem dessas baterias. Por enquanto,
pouco se fala a respeito de reciclagem de baterias de íons de lítio, que são as que são mais usadas hoje em dia, né? Mas com o tempo isso vai se tornar um problema. Vai ter um descarte gigantesco de baterias, e aí a gente vai ter que encontrar formas de reciclar e para causar o mínimo de impacto ambiental possível. Porque não adianta nada você não poluir o ar e aí você não achar uma destinação boa para o descarte dessas baterias, não conseguir reciclar e acabar poluindo o ambiente de outra forma. Então também é um desafio para a humanidade encontrar um destino para essa quantidade de baterias gigantesca que vai chegar no final da vida útil e vai ter que ser reaproveitada, reciclada de alguma forma, para não ter uma contaminação do meio ambiente. Outro grande problema, galera, em relação à demanda por energia elétrica. Aqui no Brasil, a gente utiliza a maior parte da nossa energia é limpa. A gigantesca maioria vem de hidrelétricas, né? Que utiliza o movimento das águas para poder movimentar as turbinas, né? A gente tem em expansão, em crescimento, a energia solar e energia eólica, que são recursos que não só a água a gente tem em abundância, mas a gente também tem energia elétrica e energia solar. Temos um potencial muito grande de produção, porque a gente tem sol aqui o ano inteiro e tem bastante vento também. Então também é promissor o Brasil nessa área. Só que atualmente a gente tem um déficit de energia, né? Geralmente no inverno, quando chove menos, que diminui o nível dos reservatórios, para preservar a água para a gente beber, a gente é obrigado a ativar as termoelétricas, que queimam combustível para produzir energia, que é o que acontece em muitos países. Existe uma queima de carvão para se obter energia elétrica. Então, quer dizer, é uma coisa que não faz muito sentido, né? Então, para não ter poluição na atmosfera com os carros, vamos fazer carros elétricos. Mas, para a gente gerar energia para utilizar nesses carros elétricos, a gente queima carvão e joga poluente na atmosfera, resultante da queima. Então, quer dizer, não tem muito sentido, né? Em termos de questão ambiental, não faz o menor sentido. O Brasil, por sua vez, tem uma produção de energia muito mais limpa. A gente só ativa as termoelétricas na época de seca, mas mesmo assim é uma coisa que a gente tem que melhorar, que é a produção de energia limpa, né? E para muitos países é uma coisa que tem que ser corrigida, porque com uma frota 100% elétrica, a produção, o consumo de energia vai aumentar e a produção vai ter que aumentar. E aumentar a produção queimando carvão não vai resolver nada em questões ambientais, né? Então também é um problema. Outra coisa também, galera, é que hoje em dia a gente tem as oficinas dos veículos elétricos, né, que são adaptadas para fazer manutenção. A gente tem a oficina dos veículos a combustão, né, que são preparadas para atender os veículos a combustão. Muitas oficinas aí tiveram que investir em equipamentos de diagnóstico, porque quando teve a migração da carburação para injeção eletrônica, automaticamente os carros passaram a começar a agregar componentes eletrônicos, o que antes era só mecânico e elétrico.
E aí as oficinas, por menor que sejam essas oficinas, tiveram que buscar adaptação, não só de equipamentos, como também a qualificação para se fazer diagnóstico de defeitos em veículos injetados em injeção eletrônica. Porque como hoje em dia a maior parte dos carros que circulam são injetados, tem injeção eletrônica, então ou o cara aprimora os equipamentos da sua oficina e estuda mais para poder mexer com esses veículos, ou ele fica para trás, ele começa a perder serviço. Então a gigantesca maioria das oficinas aí se adaptaram a esse sistema, né, de injeção eletrônica. Tiveram que investir, gastar com equipamento para poder ser capaz de diagnosticar problemas com veículos injetados. E hoje em dia os carros mais novos têm muito mais eletrônica, o que dificulta e encarece ainda mais, já que depende cada vez mais da eletrônica, cada vez mais de equipamentos específicos para fazer diagnóstico de defeitos desses veículos. Então o que acontece? As oficinas vão ter que se readequar. Por quê? Porque agora elas vão ter que começar a se adaptar com os veículos elétricos. Então à medida que for aumentando a frota, vai acontecer exatamente a mesma coisa que aconteceu com os veículos injetados. As oficinas vão ter que se adequar novamente a um outro tipo de veículo, ter novos equipamentos para poder fazer reparos dos veículos. Então vai ter que ter uma nova adequação das oficinas também. E os postos de combustíveis? Hoje em dia alguns postos de combustível já tem pontos de recarga de veículos elétricos. Mas com o tempo, quando pararem a produção de veículos a combustão, vai ter e for se renovando a frota, né? Se trocando a frota de veículos a combustão por veículos elétricos, o que vai acontecer? Cada vez menos consumo de combustível. Consequentemente, mais emissões. Por quê? Porque os carros elétricos você chega e pluga uma tomada, você não precisa do frentista. Em alguns países já não se utiliza frentista. E aqui no Brasil não vai ter motivo para ter frentista. Principalmente porque nos postos de gasolina também eles trocam filtro de óleo, trocam óleo. Mas se o carro elétrico não troca óleo, filtro de óleo, o dono do posto vai pagar um frentista. Pra quê? O posto de gasolina vai virar uma simples estação de recarga com o tempo. Então, enquanto está nesse processo de redução de venda de combustível até chegar ao ponto de parar, vai ter demissões. Quando a procura mais pro dono lucrar com a venda de combustível, ele vai começar a demitir. Então esse é um outro impacto na sociedade causada pela utilização de veículos elétricos. E quando a gente pensa em combustível também, a gente pode pensar nas refinarias, nas plataformas de produção de petróleo. Então quer dizer, o petróleo é utilizado para outras coisas. Então a extração do petróleo não vai parar. Creio que possa até diminuir, mas não vai parar. Mas nas refinarias que vão transformar lá o petróleo na gasolina, no diesel, muito provavelmente também terá demissões, porque não vai mais fazer isso.
não vai mais fazer isso. Vai se fazer outros produtos que são extraídos do petróleo, mas para os combustíveis não vai ser mais necessário. Então também vai ter um impacto nas refinarias. Então, galera, vai ter uma alteração muito grande no nosso modo de vida, um impacto na indústria, no comércio, essa migração dos veículos a combustão para veículos elétricos. E a gente tem que se preparar para isso. Porque se vocês forem ver, no caso do Reino Unido, eles querem em 2025 não produzir mais veículos a combustão. Galera, nós estamos em 2021. São 4 anos para eles fazerem todas essas adaptações, todos esses preparativos para o que vai vir. Tá certo, essa mudança da frota vai ser uma coisa gradativa, né? Não vai ser de uma vez só, mas vai gerar impacto na nossa vida. E a gente tem que estar preparado para isso. É muito pouco tempo, já tem se falado nisso, é muito pouco tempo para se adaptar a essa mudança. Então eu gostaria que vocês pensassem aí a respeito e falassem o que vocês acham aí que vai pesar mais na nossa vida com essa alteração aí. Beleza, galera? Falou, galera, abraço, tamo junto.